Boa noite, gente. Estamos iniciando nossas atividades aqui no PPG Afim, nesse ano complicado de 2021, quando todos nós preferíamos estar juntos presencialmente, mas infelizmente é o que temos para agora. E nada mais justo a gente começar as nossas atividades desse ano com uma pessoa da qual eu pessoalmente tenho muito apreço e que teve uma importância muito grande para esse programa, além de ser uma grande pesquisadora, uma grande professora, bom, enfim, cheia de adjetivos não faltariam para a gente classificar a professora toda. Nesse momento a gente vai iniciar a mesa de abertura com as palavras dos diretores dos departamentos envolvidos com o programa, o professor Cláudio Roberto Meira e a professora Ediane Gomes, que está substituindo a professora Suzana, que está de férias. Então, para iniciar nossas atividades, o professor Cláudio agora tem a palavra para fazer a abertura do nosso evento. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos no momento de abertura de atividades. Hoje vamos ter um momento muito gratificante, como o professor Moisés falou, o palestrante dispensa elogios pela qualidade, pela seriedade, pelo compromisso que ela tem, mas cabe aqui também um alerta. Muitos alertas já foram feitos, mas é bom sempre fazer. É bom nós nos cuidarmos dos nossos. A Covid é um mal real. Nós não enxergamos, mas nós sabemos e vemos a destruição, o mal que ela faz. Então vamos nos cuidar, vamos evitar aglomeração, festa, vamos manter o distanciamento social, respeitando as normas. Podemos trabalhar? Podemos, mas respeitando o distanciamento. Podemos ter festa? Não. Não é o momento. Então vamos nos cuidar. O Brasil está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. O Brasil precisa de vocês, precisa de nós, juntos, para vencermos essa batalha. Abrindo essa noite, onde nós vamos ouvir a pesquisa de uma grande pesquisadora, que vai nos trazer números, que vai nos falar da realidade, do que está acontecendo, eu quero falar com vocês também do momento de implantação desse mestrado em IVC. Foram momentos difíceis, foram momentos de luta. A primeira turma sabe o que eu estou falando. A segunda pegou um momento de transição e a terceira vai ver a consolidação. Não é que o trabalho está pronto, não é que o trabalho foi concluído. Precisa muita coisa ser feita. Mas eu lembro de Tânia chegando no departamento, numa palestra, num evento que nós fizemos. Tânia falando do mestrado, trazendo as boas novas, as notícias do mestrado para a IVC. E a partir dali, um trabalho que já vinha sido iniciado, teve continuidade. E hoje nós temos um pavilhão, onde nós temos salas de aula para a pós-graduação, para o mestrado, temos uma sala de coordenação para o mestrado, que vocês, a coordenação, vai poder estar usufruindo quando as atividades presenciais forem restabelecidas. Temos laboratório para o mestrado, também outros espaços para laboratórios, que é no pavilhão de aulas e laboratórios que nós construímos. Nós concluímos também um outro espaço, que é o Centro de Pesquisa, que foi iniciado na gestão passada, e nós concluímos. E de lá para cá, nesses 2 anos e meio, foram momentos de muita luta. E, Tânia, você ficaria feliz de ver o que foi construído, o que o departamento pôde estar aprimorando. Não só para o mestrado, mas para toda a comunidade acadêmica. Uma boa notícia também para vocês é que vocês já vão ter ar-condicionado. Nós conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Jacó, que já está em processo de licitação para aquisição de ar-condicionados para salas de aula. Então, vocês não vão estar, quando presentes, sofrendo com o calor. Já vamos ter uma estrutura básica. Está sendo feita também a finalização da compra de um acervo digital de livros. Esse acervo vocês vão poder estar usando pelo computador
pelo celular, pelo tablet, para poder estar acessando, bastando ter internet. Então, a gente está vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos difíceis, é verdade. Mas nós também estamos tendo algumas conquistas. E o mestrado, o PPG Afim, tem crescido cada dia mais. Começou em Salvador, veio para Irecê, hoje nós estamos em Paulo Afonso também. E tem possibilidades de mais expansões. O professor Moisés tem lutado, tem trabalhado bastante duro para a manutenção, para o crescimento do mestrado, e a gente não pode também deixar de registrar aqui a presença do professor Joabson, que tem ajudado ele bravamente também aqui no departamento de Irecê, com esse trabalho. E, como é só uma saudação, não vou estender, porque vocês vão ter uma fala muito enriquecedora daqui a pouco com a professora Tânia. Então, saúdo a professora Dijane, que eu não saudei, nem a professora Tânia, saúdo também, professor Jobson, professor Moisés, boa noite, se cuidem, boa palestra, Tânia, vocês estão nos ouvindo, aproveitem, vai ser enriquecedora, muito obrigado, e que Deus proteja a todos e a todas. Moisés, seu microfone. A professora Dijane tem a palavra. Oi, gente, boa noite. Com muita alegria que estou aqui nesse momento, representando o Departamento de Educação Campus 8, Paulo Afonso, em nome da professora, da diretora, a professora Suzana Luz, que encontra-se em férias. Então, o Campus 8 se sente muito honrado e feliz em estar presente nesse momento, nessa conferência do curso de mestrado em História do PPG Afim. É preciso registrar a nossa satisfação e o nosso reconhecimento, né, ao trabalho empenhado de cada um de vocês ao aparar. Aqui representado, que eu vou colocar como a professora Floriza Sena, né, a professora Floriza, aguerrida na luta constante para o crescimento e o engrandecimento das ações afirmativas nos nossos campos, buscando superar, afirmando a importância estimuladora do compromisso de todos na construção e consolidação dessas ações afirmativas. A grandiosidade para nós desse momento, né, para a abertura desse curso do mestrado, nos traz esperanças nesses tempos de desesperança e de gravidade, né, no qual nós temos, infelizmente, todos os dias amargado, né, nas notícias e na maneira como a gente tem visto o nosso país se perder em tempo a essa pandemia. Eu quero aqui saudar cada estudante aí presente, aos meus colegas professores que estão aí, e dizer a todos que sejam muito bem-vindos, que o nosso Departamento de Educação está de braços e portas abertas para recebê-los, e aproveitar e agradecer aqui a Moisés, ao professor Cláudio Meira, nessa parceria, a nossa palestrante aí, a professora Tânia Maria, e desejar a todos que tenham muito sucesso nessa caminhada que ora se inicia. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês. Obrigado, professora Gisele. Just in time. Perfeito a utilização do tempo. Antes de passar a palavra à professora Tânia, eu só queria fazer um pouco da nossa história enquanto programa. A gente teve o nosso PCN enviado no ano de 2016, aquele ano problemático, cheio de problemas. A professora Tânia estava chegando na PPZ, com muita conversa, muita maluquice rolando no país, e a gente apresenta a proposta de curso. Foi aprovado em 2017, no ano também corrido, e começamos as nossas atividades no ano de 2018 com a primeira turma. A gente não sabia nem onde ia funcionar, uma correria imensa, e Tânia sempre ajudando, e graças à visão
Hoje se fala muito na ideia de responsabilidade social, e eu queria atribuir à professora Tânia uma outra questão que vai além da responsabilidade social, que é sensibilidade, quando ela percebe a possibilidade de interiorização utilizando a estrutura da UNEB para a pós-graduação, stricto sensu, de um programa acadêmico que estava lotado em Salvador e ia para o interior. Normalmente acontece o contrário. A gente instalou a primeira turma, Cláudio lembrou que Tânia esteve lá presente na palestra que emocionou muita gente, e a gente nem tinha descansado da primeira turma, já veio a proposta de expandir na negociação com o Opará, que foi outra sacada gigantesca da professora Tânia também, que a gente expandiu as atividades do programa. Ou seja, a gente começou bem pequeno, em menos de 3 anos, já estava atendendo quase metade da Bahia, com uma temática ampla, atual, e hoje já começam a ser as primeiras defesas da turma que, graças a Tânia, foi implantada. Então, antes de passar a palavra para ela, eu só tenho a dizer que, em meu nome, e em nome de vários dos meus colegas, e em nome de uma região inteira, eu agradeço a professora Tânia pela da oportunidade de pós-graduação stricto sensu a muita gente que, por vários motivos, não teriam como cursar em Salvador. Então, a gente te agradece muito e te passa a palavra pelo tempo que julgar necessário para que você apresente o que vai fazer. Professora Tânia. Obrigada, Moisés, professor Moisés, pelo convite. Agradeço imensamente as palavras do professor Cláudio, as palavras da professora. E o que eu tenho a dizer realmente para essa comunidade que está assistindo, para os nossos alunos, para os professores e para toda a comunidade, é que eu tenho um grande orgulho, até escrevi aqui, eu tenho um grande orgulho desse programa. E eu acho que só tivemos uma experiência muito fantástica porque a gente teve a participação efetiva dos professores, você, professor Cláudio, professor Joabson, professor Rafael e tantos outros professores muito importantes nessa conquista. E eu fico muito feliz por ter estado na apresentação do primeiro dia na aula inaugural e na apresentação dos primeiros alunos que entraram no PPG Afim. Foi um dia lindo, um dia emocionante e com muita gratidão, conheci pessoas maravilhosas mesmo, né? Então, eu quero começar aqui agradecendo a todos, né? E também dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui, certo? Estou acompanhando vocês pelo streamer, mas também acompanhando vocês aqui no chat, certo? Nesse momento, vou fazer a socialização dos meus slides para socializar com vocês algumas coisas que eu quero dizer, certo? Moisés, eu acho que está aparecendo a sua imagem e não a minha imagem nesse momento, certo? E eu vou precisar socializar minha apresentação. Mas antes de socializar a minha apresentação, eu quero dizer para vocês sobre o que é que eu vou falar um pouquinho hoje. Eu vou falar sobre como é que o ensino remoto emergencial ele foi pensado no nosso cenário brasileiro a partir do momento pandêmico e também como é que essa dinâmica do ensino remoto emergencial, a ausência de tecnologias, de instrumentos, ausência de metodologias, de planejamento do MEC, da CAPES,
das universidades, de maneira geral, assim, como é que elas, na verdade, acabaram criando um fosso muito grande entre o que efetivamente a gente precisava como professor, como estudante de pós-graduação, e o que tem nos proporcionado nesses últimos 30, 40 anos em relação às tecnologias digitais, né? O que a gente não teve acesso, não tem acesso, não tem políticas e tal. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, em seguida eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que uma aluna do mestrado está fazendo, né, para vocês verem como é importante a gente ter um mestrado, a gente ter pós-graduação em todas as instâncias do Estado, no interior do Estado, porque independente de qualquer lugar, independente de qualquer município, de qualquer comunidade, no estado da Bahia a gente tem muitos problemas, muitas problemáticas que elas podem ser questionadas e que elas podem, na verdade, trazer uma elucidação para a comunidade acadêmica e para as comunidades do entorno ou das comunidades onde estão nossos alunos, nossos professores, nossos pesquisadores. Então, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa sobre o sofrimento psíquico de alunos de pós-graduação, especialmente do meu grupo de pesquisa, que é um grupo bem grande, que vocês vão ver quais são as consequências. Estamos na primeira fase, há um ano trabalhando, mas são indícios de dados de que o sistema de pós-graduação e os alunos da pós-graduação estão sofrendo efetivamente, entre casos graves e moderados. Então, não é somente nós como professores que sofremos, não é somente os alunos da educação básica, que tem muitas pesquisas sobre a educação básica, muito mais pesquisas sobre a educação básica e os primeiros níveis, né? Tem muitas pesquisas sobre o sofrimento também das pessoas que estão trabalhando em casa. Existem muitas pesquisas sobre as pessoas, na verdade, que estão saindo trabalhar e os medos que elas convivem, que enfrentam com ônibus ou com atividades que necessitam elas saírem de casa, atividades básicas, mas a gente agora também tem estudos sobre o sofrimento dos alunos, pesquisadores, professores e profissionais que estão na pós-graduação. Por que profissão na pós-graduação? Profissionais da educação estão na pós-graduação. Então, nós temos, na verdade, uma sobrecarga desse sujeito da pós-graduação, certo? Eu vou socializar aqui com vocês os meus slides, vamos ver se vai dar certo. Moisés? Professor Moisés? Já está presente seu slide também. Está presente? Já apareceu? Já, sim, está seu slide já. Ok, então agora vamos começar, né? Eu trouxe aqui com o título, né, Ensino Remoto Emergencial e Sofrimento Psíquico, como anda a pós-graduação. Bem, o que inicialmente eu quero falar com vocês, né, que existe uma grande confusão sobre o que é educação à distância, ensino online, ensino híbrido e ensino remoto emergencial. Bem, educação à distância é uma modalidade de ensino. Então, a gente tem o ensino presencial e o ensino e a educação à distância, que é uma outra modalidade de ensino. O ensino online é, na verdade, a possibilidade de você trabalhar um hibridismo também. Então, o ensino online, ele aparece em algumas situações, como utilizando os MOOCs, utilizando alguns AVAs, algumas plataformas, e especialmente o ensino online acontece quando a gente tem possibilidades tecnológicas garantidas pela instituição que oferece o curso, né, e pelos alunos que fazem a escolha por terem esse ensino online. Ensino híbrido é quando a gente tem parte presencial e parte online.
Que aí é que mora o problema das discussões que nós temos tido agora sobre o ensino híbrido. É um grande perigo, gente, um grande perigo, especialmente para a educação básica. Então, quero deixar inicialmente o meu posicionamento. Eu defendo o ensino presencial na educação básica sempre. Não sou a favor do ensino híbrido, nem do ensino online, nem da educação à distância na educação básica. Eu acho que a gente pode pensar no ensino híbrido em algumas situações da pós-graduação, quando saímos dessa situação pandêmica. Algumas disciplinas online, algumas atividades online, mas com a garantia de muitas atividades presenciais. Orientação, defesas, entre outras coisas que a gente possa garantir. Mas o que é, nesse momento pandêmico, o ensino remoto emergencial? Então, não dá para a gente confundir com o ensino online, com o ensino híbrido ou com educação à distância. O ensino remoto emergencial, ele é emergencial neste momento pandêmico. Então, é uma mudança temporária de ensino neste momento pandêmico, devido às situações provocadas pela crise da Covid. Então, é uma solução que geralmente agrega atividades que são síncronas e atividades que são assíncronas. Então, o ensino remoto emergencial, ele não veio com uma discussão inicial em dezembro de 2019, especialmente pela China, que lançou o primeiro plano emergencial de ensino, através de atividades que elas são remotas. O remoto não significa somente síncrono, e não significa somente com o uso das tecnologias, mas sim de atividades que elas têm como base uma pedagogia flexível, a flexibilidade pedagógica, onde professor, onde o Ministério da Educação, onde a escola, a universidade podem pensar em atividades que são síncronas e assíncronas. A China começou com o ensino remoto emergencial, primeiramente com atividades assíncronas, ou seja, orientações de atividades para que as crianças brincassem, para que as crianças lessem, para que as crianças fizessem outras atividades que não apenas na frente de um computador. Mesmo com toda a tecnologia, a China pensou inicialmente em atividades que fossem assíncronas, para depois, aos poucos, incluir atividades online, ou seja, através de plataformas, né? Então, o que eu quero deixar bem claro, o ensino remoto emergencial é nesta emergência, nesta circunstância de crise, é que a gente vai fazer um plano e ter uma proposta para o ensino. Bem, no caso do Brasil, a gente não tem uma situação muito agradável, né? Mas eu quero mostrar aqui como é que é a situação da educação no mundo, né? E esse segmento da educação do mundo, né, faz uma análise em 2020 sobre o progresso de 209 países sobre a situação da educação. E a pandemia tem disparado a exclusão educativa de alunos pobres, mulheres e minoria social, em mais de 40% desses países que possuem uma população com baixa renda. E é onde, efetivamente, a gente aparece como Brasil, antes mesmo da demonstração de todo o descaso do Ministério da Educação e do presidente da República, né? Menos de 10% do governo possuem leis que ajudam a garantir a plena inclusão desses sujeitos. Menos de 10%. Nesses 10%, né, aparecem alguns países de primeiro mundo, alguns países da Europa, e aparece apenas um país da América Latina, que é o Chile. Por incrível que pareça, a gente é o único que tem uma lei e é o único que tem um plano de ação sobre a formação dos sujeitos da educação, de forma síncrona ou assíncrona. Ou seja, tem um plano de ensino remoto para a população. 258 milhões de crianças e jovens ficaram absolutamente excluídas
ou seja, 17% da população mundial em idade escolar. Isso a gente está falando de 4 a 14 anos. A gente não está falando ainda da educação superior e da educação e da pós-graduação. Isso aumentaria pelo menos o dobro de quantidade de crianças, de jovens, de adultos em fase escolar de ensino superior e, estricto sensu, fora de qualquer possibilidade. 8 milhões de docentes estão vivendo duplamente afetados com a escola e com a família, né? Então, esses são dados do mundo. Bem, em relação à América Latina e Caribe, eu vou mostrar para você que são dados da Unicef também do ano passado. Somente 45% das casas têm acesso à internet. Eu estou falando de acesso à internet, né, com computador e tudo, né? 37% têm acesso a computador e rede. 42% têm acesso a celulares inteligentes. Apenas 6 de 24 países, menos de 40% da população tem acesso às redes sociais, ou seja, há possibilidade de você baixar uma plataforma, ter uma plataforma e baixar esses materiais que são encaminhados de forma online. 41% não tem escritório ou não tem um espaço para que possam trabalhar. 60% dessas crianças que estão na escola não têm acesso em livros em suas casas. 88% das pessoas têm televisão, mas as televisões não têm acesso à rede. E 59% têm acesso à rádio. Então, se for realmente levar em consideração que seria ensino remoto emergencial, esses países da América Latina teriam que primeiro investir no ensino remoto por televisão, depois por rádio e, por último, as tentativas pela internet. Bem, aí a gente chega no Brasil, a gente tem uma portaria, e aí eu vou trazer aqui a portaria que fala especialmente do ensino superior e ensino estricto sensu, a portaria 343, que diz, né, que as aulas presenciais devem ser substituídas por meios digitais enquanto durar a pandemia. Muito fácil. O senhor ministro Traub lançar essa portaria, sendo que a população não tem acesso à internet, sendo que a população da educação superior e estricto sensu não tem condições, sendo que as políticas públicas para uso dos meios digitais nunca foram levadas a sério nesse país. Sendo que nunca tivemos um investimento do Ministério da Educação ou dos governos estaduais, secretarias estaduais, em relação aos instrumentos tecnológicos para alunos, professores do ensino superior e do ensino estricto sensu. Nunca tivemos uma seriedade, nunca tivemos políticas sérias nesse país. Depois veio um parecer que foi aprovado no mês de abril, dizendo que a competência dessas atividades são da gestão escolar ou são dos calendários escolares e das instituições de ensino. Por isso que a gente teve no Brasil tantas dificuldades de ter um encaminhamento para o recomeço das aulas da educação básica, o recomeço e a definição do encaminhamento das aulas para a graduação e uma confusão homérica quando se refere às aulas estricto sensu. Porque a dimensão estricto sensu ficou muito a cargo da decisão do coordenador e do seu colegiado para retomar as atividades dos alunos, as atividades dos mestrados e dos doutorados, porque a CAPES não parou. A CAPES continua fazendo avaliação quadrenal como se não existisse pandemia. Inclusive, agora, na avaliação quadrenal, é necessário dizer nesse relatório quão a CAPES e o Ministério da Educação foram relapsos e transferiram toda a responsabilidade para coordenadores e alunos que
na verdade, estão aí em processo de curso stricto sensu. Então, os mestrandos, doutorandos, professores e colegiado é que, na verdade, ficaram responsáveis por essa incompetência do Ministério da Educação e, consequentemente, do Conselho Nacional de Educação. Bom, aí a gente tem essa realidade, né, gente? A realidade do MEC, a transferência de responsabilidade do MEC, e a gente traz aqui como é que a gente tem a nossa realidade no que se refere ao uso dos instrumentos tecnológicos, em especial no ensino superior e no ensino stricto sensu, né? Então, estou trazendo aqui o acesso à internet na Bahia. 81% das pessoas que moram na cidade têm celular. 55% apenas das pessoas que moram no campo têm celular. 56% tem microcomputador em casa. Não significa que tem internet. 95% dos usuários que têm internet no seu celular e no computador trocam mensagens. 81% assistem vídeos, filmes e séries. Vocês estão vendo que, por enquanto aqui, a gente não tem nenhuma desses percentuais de atividades direcionadas à educação. 34% dos domicílios não têm internet por diferentes motivos. Caro, porque não sabe usar, porque não acha necessário, porque não tem sinal, né? Porque não tem condições de pagar, é o que mais aparece. Então, o que é que a gente vê? Nesses 6 itens que a gente traz de acesso à internet na Bahia, nenhuma desses dados tem uma relação com o uso do computador ou da internet como um instrumento educacional para o processo ensino e aprendizagem. Porque nós não temos uma política nacional para utilizar a internet como potencial educacional e não temos uma propositiva também da instância estadual no que se refere a uma política séria do uso de instrumentos tecnológicos digitais como mediadores do processo ensino-aprendizagem de alunos, entre alunos e professores. Bom, qual é a realidade que a gente tem hoje? Que 94% dos alunos das redes privadas, e aí a gente está falando da rede privada como educação básica e ensino superior, e ensino de stricto sensu, 94% da rede privada está tendo acesso a conhecimentos novos nesse período de pandemia. E 74% dos alunos da rede pública, da educação básica e também das universidades não tiveram acesso a novos saberes. Então, compreendam que vocês que estão aqui com o professor Moisés, com o professor Cláudio, né, nós somos um grupo privilegiado que estamos nesse número de 26% apenas, que estamos tendo acesso a conhecimentos novos. Bem, gente, ensino remoto emergencial e os principais estressores. Quais são os principais estressores que estão relacionados a essa quarentena, né? E eu fiz pesquisas especialmente sobre ensino superior e o ensino stricto sensu. Os principais estressores são frustração ao tédio, ao acúmulo de tarefas que a professora Edja estava falando, incluindo a realização de atividades normalmente feitas fora de casa, o ensino remoto emergencial, né? O ensino remoto e home working, falta de suprimentos, falta de comida mesmo, né? Falta do que comer, falta de dinheiro para comprar, falta de emprego, informações inadequadas e dificuldades econômicas é o que efetivamente as pesquisas dos alunos de pós-graduação estão mostrando. Outra, medo de contrair a doença, preocupação com a própria saúde de seus entes queridos, ao estigma da doença, dessa pandemia, né, do que é o Covid,
ao trabalho de risco, no caso dos trabalhadores de serviços vitais, né? Então, assim, ao trabalho de risco, as pessoas que fazem atendimento nos hospitais, nos restaurantes, no supermercado, nas farmácias, né? Então, assim, são os trabalhadores da saúde, esses são as pessoas que mais demonstram medos, são os medos, né? Isso eu estou falando de uma maneira geral desses estudos que falam sobre a pós-graduação. Algumas pesquisadores, né, como Ramos, e também pesquisadores como Brook, tem uma pesquisadora também que se chama Carneiro, uma outra pesquisadora, né, da Fiocruz, uma pesquisadora da Unesp, da Unicamp, vários pesquisadores têm falado sobre algumas situações das necessidades psicológicas básicas, né? Então, as necessidades psicológicas básicas, elas são inatas, são universais, segundo Skinner, né? Elas são universais e de valor evolutivo e adaptativo aos seres humanos. E é muito interessante que hoje, em pleno século XXI, a gente traz novamente alguns dos comportamentos discutidos por Skinner em 1900 e pouquinho. Então, assim, a gente está se deparando com algumas situações psicológicas básicas do ser humano que elas são assustadoras, né? Que parece que a gente está regredindo como ser humano. Então, o que ele diz? Que a necessidade psicológica básica ou pertença é de se sentir aceito e compreendido pelos outros, de ter relações próximas que sejam estáveis, seguras e duradouras. Então, a gente está perdendo esse sentimento, esse relacionamento de pertença, né, do outro. Uma outra necessidade psicológica é de se sentir com controle da situação e eficaz para gerenciar desafios e cumprimento de metas e objetivos. A gente não controla a situação, a gente está se sentindo ineficaz e a gente não está dando conta do cumprimento de metas e objetivos da nossa própria existência. Então, isso é muito dolorido para a gente. E uma outra necessidade psicológica é de autonomia, de se manifestar e endossar suas ações ou crenças, de ser capaz de iniciar tarefas, tomar decisões e assumir as consequências do próprio comportamento, que a gente está completamente em crise. Eu acho que as únicas pessoas que estão se manifestando de acordo com as suas crenças e hoje estão indo até a morte, como o Major Olímpio, são os negacionistas, né? Então, com a percepção de ameaça ou desafio a essas três necessidades psicológicas, ficamos vulneráveis ao estresse, pois nossa capacidade de autorregulação está sendo desafiada. Está sendo desafiada pelo ensino remoto emergencial, está sendo desafiada pela Covid, pelos medos, está sendo desafiada pelas nossas próprias dinâmicas humanas, porque nós perdemos o controle de todas as coisas que são materiais e de algumas funções também que se refere ao comportamento humano nosso como seres humanos. Bem, aí eu vou esmiuçar um pouquinho para depois vocês entenderem como é que a gente chega também nas pesquisas. Necessidades psicológicas básicas, primeiro, a competência, né? Necessidade de competência é um processo adaptativo do controle de si, controle da situação, da autoeficácia, dos nossos planejamentos, das nossas informações, dos nossos desejos, das viagens que a gente quer, dessas coisas que a gente fazia, de sair de casa, de não sair, de encontrar a pessoa, de dizer que não, de tomar meu vinho, o controle de si, da situação, a gente perdeu. A observação do outro, ajuda dos especialistas, né? Então, digamos assim, a observação do outro, quando eu vejo assim, poxa, mas eu não estou bem, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, vou no hospital, vou no médico. Agora a gente tem medo de ir no hospital, de ir no nosso médico, né? A gente tem medo das coisas. Uma outra situação é de desamparo, né? Então, gera o quê? O desamparo gera desânimo, confusão, interferência, exaustão cognitiva. Parece que a gente está vivendo essa primeira necessidade psicológica, esse momento de desamparo, né? Então, assim, a gente está com afastamento mental, com negação, com confusão mental,
com cansaço mental, com cansaço físico. Então, a gente, na verdade, se sentindo desamparado. Desamparado pelo governo, desamparado pelo planejamento da saúde no Brasil, desamparado pelo presidente, desamparado por tanta gente. Parece que a gente quer realmente fugir, a vontade de fugir desse cenário, a vontade de fugir do Covid, a vontade de fugir do Brasil, fugir dessa realidade, né? Uma outra questão do relacionamento. Perda da confiança e comportamentos de reclamar, lamentar. Vocês vão ver lá os dados que eu vou trazer, né, da pesquisa que a gente está fazendo, né, com afastamento social, afastamento, evitando os outros, dissimulação, né, como a gente vê com tantas pessoas dissimulando, indo para festas, né, outras pessoas congelando, paralisando. Então, a gente tem, no caso dos mestrandos, e vocês vão ver das respostas que a gente teve, as pessoas paralisaram, elas não conseguem escrever, elas não conseguem pensar, né, elas não conseguem buscar apoio, elas não conseguem contextualizar, elas estão com medo, né? Ou estratégias de autoconfiança, procurando se proteger, regulação emocional, buscando o outro, né, buscando um suporte social, buscando um suporte online, buscando contato, buscando um psicólogo, né? Então, as pessoas têm diferentes situações. E o terceiro, a autonomia desse sujeito, que a gente tem um processo de submissão quando a gente rumina esses pensamentos intrusivos, perseveração rígida de algum pensamento, né? Algum pensamento de não conseguir fazer as coisas, ou, na verdade, né, sou submisso ao que Bolsonaro fala, né, então vou continuar negando a situação de que a Covid, ela transmite, de que as crianças não pegam a doença, de que somente os velhos, as pessoas idosas estão morrendo. Então, vamos perseverar rigidamente com algumas ideias negacionistas, né? Outro é a questão da oposição, até eu coloquei Bozo aqui do lado, presença de comportamentos agressivos, de culpar os outros. Então, Bolsonaro, ele culpa as pessoas, ele culpa as pessoas que pararam, ele culpa os seus ex-ministros, ele culpa os governadores, ele culpa a academia, especialmente a academia. Eu acho que a academia é o que ele mais culpa, né? A gente também tem a questão da acomodação com ajuste flexível, tipo distração cognitiva, reestruturação cognitiva, uma minimização das coisas, não estou fazendo, vou esperar passar, não vou fazer. A gente tem muitos professores nesse caso, numa pesquisa que a gente identificou, que a gente acabou de fazer, que está sendo publicada, os professores da educação básica, especialmente da educação infantil, eles estão dizendo, não, vou esperar passar, não, eu não vou ajudar a escola, para que eu vou, na verdade, entrar em contato, participar das reuniões da escola, se não estão discutindo educação infantil? Então, assim, parece que essa acomodação, ela também é tranquila para algumas pessoas. E aí a gente tem o processo também de negociação, né, encontrar novas opções, fazer barganhas, e entre outras possibilidades de negociação, né, vou sair um pouco, vou dar uma fugidinha, né, vou tomar uma cachaçinha com os meus colegas e não vou morrer, né? E algumas reações aos estressores têm relação com a duração e com as características de cada sujeito, porque cada sujeito que está, em especial, na pós-graduação, é completamente diferente do outro. Eu sou diferente de Moisés, que é diferente de Cláudio, que é diferente de Joabson, que é diferente de Maria, que é diferente de Clodoaldo, que é diferente de Florisa. Nós somos sujeitos diferentes e reagimos diante a esses elementos estressores de diferentes formas, né? Então, esses três grandes núcleos estressores que eu mostrei para vocês, eles, na verdade, se manifestam de diferentes formas nas pessoas. Então, a gente pode ter essas reações
com severidade e duração, que a gente chama de agudos, de casos agudos ou graves, crônicos, né? A gente também chama da previsibilidade, rapidez e aparecimento, quando é abrupta ou é lentamente essa rapidez do aparecimento de alguma reação estressora. E a flutuação, intensidade, pode ser fraco, moderado, forte, ambíguo, né? Essas flutuações e intensidades, elas têm aparecido de forma ela é muito presente nos nossos alunos de pós-graduação. E aí tem uma relação com idade, gênero, experiências prévias, né, com outros tipos de doença, temperamento das pessoas, como é que elas lidam com essa situação, né? E aí a gente também tem algumas reações desses estressores que estão atrelados a uma atividade física, uma atividade mental, uma atividade emocional, psicológica, psiquiátrica, né? Então, a gente, na verdade, tem diferentes relações, diferentes, digamos assim, reações também com esses níveis de estresse, né, que a gente está vivendo agora. Bom, então, o que a pandemia gerou efetivamente e o que o ensino remoto emergencial gerou efetivamente nos nossos alunos de pós-graduação? Porque o ensino remoto emergencial, ele está sendo entendido no Brasil como um ensino online e não como uma pedagogia flexível, né? E até a gente estava conversando com o professor Moisés, professor Cláudio, com a professora Edja, nós estávamos conversando sobre quais eram esses, na verdade, indicadores mais comuns de estresse desses pesquisadores, né? Por que cai a internet? Por que não tem internet? Você liga o computador, cai o computador, você tem que desligar tudo, aí você tem um celular, mas você não consegue responder, a sua plataforma é pesada, não dá para você dar um feedback, aí você entra, você sai, aí você procura o melhor lugar da casa, quando você vê, passou as 2, 3 horas de live, as 2, 3 horas de aula, e você tá com os batimentos cardíacos que parece que vai ter uma síncope, né? Então, quais são esses indicadores de estresse mais conhecidos que aparecem entre os alunos de pós-graduação? Então, assim, são ansiedade física, né? A questão física, como dor de cabeça, aumento dos batimentos cardíacos, problemas de alimentação e de sono, úlceras e exaustão física, gente. Nós, como professores, eu e tantos outros professores, a gente não tem mais apenas 4 horas de aula presencial. A gente fica 18 horas, 16 horas online com os alunos, né? Porque a gente tem a plataforma, a gente tem que alimentar a plataforma, a gente tem que colocar os dados, a gente tem que responder, a gente tem o e-mail, a gente tem o chat da plataforma, a gente tem um grupo no WhatsApp e não tem dia, não tem hora. Então, a exaustão física causa dor de cabeça. E a questão emocional, tristeza, né? Nervosismo, muito nervosismo, gente, vocês não fazem ideia. Aliás, vocês fazem ideia. Quando a internet cai, você está falando, de repente cai tudo, você não sabe nem com quem você está falando, você começa a ter calorão, né? Começa a suar, só que você não sua quente, você sua gelado, porque lhe dá raiva, né? Você se sente culpada de não conseguir atender todos os alunos, você fica com uma preocupação excessiva, uma perda de vontade de fazer a mediação, uma perda de vontade e humor deprimido. Então, acho que essas coisas, elas estão presentes hoje na nossa vida, especialmente depois de um ano de pandemia, e com tantas incertezas, angústias, e com uma internet no Brasil horrível, sem instrumentos e sem políticas de uso da internet, dos instrumentos tecnológicos digitais, como mediadores do conhecimento. Na verdade, eles são mediadores, em muitos momentos, de exaustão física e são mediadores, né, de problemas, de nervosismo, de preocupação excessiva. Um outro indicador é comportamental, né? Irritabilidade, distanciamento, abuso de substâncias. Aí as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas, enfim, né?
E também as pessoas às vezes comem demais, de maneira excessiva, outras não comem, né? E a questão da violência, porque as pessoas acabam, de certa forma, convivendo na mesma casa. E aí vem a questão da falta, e isso tem aparecido muito na fala, a falta de entendimento dos parceiros ou das parceiras em relação à necessidade desse aluno de pós-graduação continuar seus estudos online, de ter aquele tempo para estudar, de ficar aquele tempo na frente do computador, porque tem filho gritando, tem comida para fazer, tem roupa para passar, tem um bocado de coisas, e essas coisas acabam, de alguma forma gerando uma violência, que ela pode ser desde a física até uma violência que ela é psicológica, né? E outro indicador cognitivo, falta de memória, perda da memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão, gente, às vezes como é difícil a gente tomar uma decisão, e especialmente a gente tem visto os alunos que não têm o encontro presencial, que tem poucos encontros de orientação com seus professores, eles sofrem demais para tomar uma decisão para a continuidade da sua pesquisa. Isso é evidenciado em pelo menos 70% dos alunos que a gente trabalhou, que eu trabalhei nas disciplinas do ano passado. Eles se sentem abandonados, os alunos se sentem com medo de tomar decisão e se sentem desmotivados para continuar com o seu trabalho. Aqui tem alguns, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma pesquisa da minha aluna, minha mestranda, Ruana Santos da Silva, ela é psicóloga e neurocientista, e o trabalho dela, quando ela chegou no Geotec, que é meu grupo de pesquisa, ela percebeu que os alunos estavam, né, e a gente já tinha percebido, que esses meus alunos, esses estudantes, componentes do meu grupo de pesquisa, estavam muito ansiosos, querendo falar muito, não falar de aula, estavam cansados, o tempo todo a internet caindo, né? E aí a gente perguntamos, eu e ela perguntamos para o grupo de pesquisa se eles gostariam de participar de um estudo de casos sobre a questão do sofrimento psíquico em tempos de isolamento social, baseado especialmente no ensino remoto emergencial, né? E qual foi o nosso objetivo? Compreender de que modo o isolamento social e a mudança para o ensino remoto emergencial em tempos de Covid afetaram e afetam a saúde mental dos pesquisadores do Geotec, explorando as funções executivas da amenização das consequências adversas. Esse foi o objetivo esse está sendo ainda o objetivo do trabalho dessa minha aluna. Bom, o meu grupo de pesquisa é composto por 49 pesquisadores, né, de nível de mestrandos, doutorandos, doutores, professores, professores da rede pública, da educação básica, da UNEB, do IFBA, de várias universidades. Então, são 49 pesquisadores efetivamente cadastrados no grupo de pesquisa e que toda semana participam online das nossos encontros, né? O grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa Educação, Geotecnologias e Contemporaneidade. Eu sou a líder do grupo e nós somos aí um grupão de 49 pessoas que somos os sujeitos dessa pesquisa. A gente fez um questionário online e ocorrem encontros dialógicos. Encontros dialógicos, as pessoas não são obrigadas a participar. Nós temos encontros que participam 8, 9 pessoas, mas, por outro lado, a gente também tem dias que nós temos 12, 15, 18 pessoas. Então, os encontros dialógicos são exatamente para as pessoas falarem quais são as reações e quais são, na verdade, as suas reações estressoras, seus indicadores estressores em relação a esse tempo de Covid. Nós identificamos via o questionário que 53,8%, ou seja, mais de 20 desses pesquisadores sofrem impactos psicológicos mediante a pandemia em uma classificação de moderada a grave, gente.
Então, tem pessoas no meu grupo de pesquisa que elas estão sofrendo muito, que eu imagino que não deve ser diferente de outros grupos de pesquisa. Então, por isso que a gente está fazendo um estudo de caso, que esse estudo de caso, ele pode ser, na verdade, também aplicado em outros grupos de pesquisa ou em outros grupos de pós-graduandos da UNEB ou de outros lugares. Muitos depoimentos trazem situações de estresse, como insônia, sono, falta de vontade de executar tarefas básicas, assim, tomar banho, gente, aparece muito. Eu não tenho vontade de tomar banho, eu não tenho vontade de pentear o cabelo, eu não tenho vontade de não conseguir escrever, de fracasso, de ser abandonado, de falar do seu sofrimento, de não ter internet, de não conseguir acompanhar as atividades, de ser abandonado, de pegar Covid, de sair de casa, de perder alguém, de morrer, de ter Covid, de procurar um médico. Então, assim, é uma quantidade de medo que assusta a gente também, porque a gente também tem medo, certo? Quais foram a análise importante que a gente fez desse grupo até hoje, né? Até hoje, porque Ruana qualificou esses dias e aí a gente trouxe alguns dados. A primeira observação é que o primeiro núcleo psicológico, né, dessas reações, desses indicadores, se refere à competência. Alguns pesquisadores não conseguem expressar seus sentimentos e não verbalizam suas emoções. E isso tem desencadeado níveis elevados de estresse e de doenças. Como é que a gente identifica? Olha, professora, eu não pude estar nos fóruns, eu não consigo escrever, né, porque daí é uma coisa muito mais no momento dos encontros de fórum, né, como doenças tipo, eu estou com esofagite, né, eu perdi peso, eu perdi 8 quilos, outra pessoa pediu 18 quilos, eu perdi 10 quilos, outras pessoas, eu engordei 10, eu engordei 18, eu engordei 5, né? Gripe, muitas pessoas com gripe, eu com medo. Por que dessa gripe? Baixa imunidade, esofagite grave, aguda, derramamento de pleura. Então, esses são alguns dos casos de doença que aparecem no nosso grupo. Segunda observação está relacionada à questão da acomodação, né? Falta de vontade de participar do Geotec, foi muito importante a gente ouvir isso, gente, né? Porque às vezes o aluno some, desaparece, a gente manda, contacta, mas ele não volta. E aí ele diz, não, professora, eu realmente estava num movimento de falta de vontade. Esses encontros dialógicos, para mim falar o que é que eu estou passando, para mim me dá vontade de vir, porque eu posso desabafar. Falta de vontade de falar do DCC, de ler sobre a temática, de pensar em outras metodologias da pesquisa, porque as atividades presenciais, elas não ocorrem, de ver o seu orientador, de ser cobrado e não saber o que dizer, falta de vontade de conversar com os colegas do grupo, falta de vontade de entrar na plataforma, falta de vontade de mexer com essas coisas digitais. E a terceira observação é em relação à autoconfiança, né? Encontro de grupo online. Então, tem pessoas que se encontram online. Outras pessoas que fazem yoga, outras que têm meditação, outras fazem pilates, outras que fazem acompanhamento psiquiátrico, outras pessoas que procuraram psicólogo, outras pessoas descobriram prazer em alguma atividade, por exemplo, escrever poesia, cozinhar, costurar. Teve uma menina que ela está fazendo exercício físico pesado em casa. Outras ajudar seus colegas com ensino remoto emergencial, outras postar no Instagram, outras fazer YouTube, e, entre outras coisas, né?
Outras pessoas também fizeram a manutenção dos seus remédios controlados. Outras pessoas participam ativamente do Geotec, do curso, e buscam lives, cursos gratuitos, se atualizaram. Então, são diferentes situações que esse grupo está se deparando em relação ao que seja esse sofrimento psíquico nesses tempos de pandemia. Bom, gente, eu acho que é isso, né? É isso em relação ao estudo que a gente está fazendo, né? E eu imagino que muitas dessas situações são situações que vocês também estão enfrentando, situações que nós enfrentamos. Não diferentes dos alunos, nós, professores, estamos sofrendo muito, sabiam? A gente tem sofrido como sujeito da pandemia, né? Sujeitos do sofrimento em relação ao cuidado com o outro. Então, é isso, professor Moisés, todas essas informações que imagino que são importantes para vocês saberem que não estão sofrendo sozinhos ou sozinhas, e que a gente pode, né, fazer diálogos de escuta, porque eu acho que é a coisa mais importante nesse momento, a gente se escutar como sujeitos da pós-graduação que acumula atividades, né, atividades de aula ou outras atividades do lar, atividades como pesquisador e atividades também comprometidas com a universidade como sujeitos, né, da pós-graduação. Então, são todas essas atividades que acabam, de alguma forma, demonstrando o quão frágil nós estamos sofrendo, né? Então, é muito difícil a gente enfrentar sozinhos, né? Sozinhos como alunos, como pesquisadores, enfrentarmos sozinhos, ou mesmo nós, como professores da pós-graduação, enfrentarmos esse cenário sozinhos. Então, precisamos nos ajudar. Gestão, né, professor Cláudio é super presente, professora Suzana também, gestão, coordenadores, colegiados e mestrandos, mestres e professores, eu acho que a gente consegue tratar com mais leveza, se escutar, se ouvir, porque, vou dizer para você, é um grande desafio nós enfrentarmos esse cenário, que ele não é fácil. Estou às ordens, professor Moisés, agradeço imensamente a você, a toda essa galera maravilhosa aqui, falando tantas coisas boas, bonitas, né, e provocados também, né, Gleide, Dorival, Laércio, Raquel, Maurício, Job, Carolina, Florilza, Dandara, Cecília, obrigada, Silvânia, Silvinha, Amanda, Patrícia, todos vocês aqui por estarem nesse momento tão importante, falando de uma coisa que nos toca diretamente. Obrigada, Tainã, Rosineide. Bom, é desnecessário falar da professora Tânia porque não fez nada além do que já era esperado. Brilhante. Mas algumas pessoas queriam te falar algumas coisas. Eu sei que quando você foi professora, um monte de gente ia lá falar, de preferência de mim. Então, algumas pessoas querem falar, mas a gente não pode botar todo mundo, até por causa do tempo. E aí nós escolhemos um aluno para te reclamar. Aqui ele era proreitora e falar disso, então essa aluna agora vai estar com a palavra para falar para você. Boa noite a todos e a todas.
Eu sou Silvia, né? Silvia Guimarães. Sou da primeira turma, primeira filha de Tânia. Para mim é uma honra quando o professor Moisés, né, fez esse convite, até porque o ano passado eu disse a Moisés, ao professor, eu disse, professor, assim que eu terminar, no meu agradecimento, primeiramente vai ser a Deus, é lógico, e em segundo lugar será a professora Tânia. E depois o orientador, ele não me escute. Por quê? Tânia, eu sou fruto do seu sim, né? E eu estou bastante emocionada, né? O mestrado me proporcionou, né, a ser essa pessoa que eu sou hoje, essa mulher, essa futura pesquisadora, né? Então, Tânia, a sua ousadia, a sua audácia, né, de acreditar, de colocar um curso de mestrado num lugar tão esquecido, num campus que muitas vezes eu conhecia o campus de Irecê como uma fazenda, era uma fazendinha, né? Eu estudava em Jacobina, eu sou jacobinense, mas eu conhecia como uma fazenda. E hoje, Irecê, ela é sim uma referência. Então, eu quero falar um pouco dessa trajetória, desse seu sim, que foi o que o seu sim fez comigo, né? Me proporcionou, Tânia, meu projeto foi aprovado para apresentar no GEALA, na Argentina. Conheci um avião de perto, só com o tempo para contar os micos, né? Apresentei, não foi fácil, foi minha primeira apresentação. Tive o professor Moisés sempre presente, né? Me defendeu também, porque a gente sabe que aqui no Brasil existe essa questão de uma cultura de que achado que o Nordeste não tem bons intelectuais, né? E aí, quando a pessoa se posicionou da USP, né? Ela falou de Salvador e eu disse, me perdoe, mas eu estou falando de Irecê, não estou falando de Salvador. Estou falando do sertão, então eu te convido a conhecer o sertão. E aí, foi minha primeira fala, né? A segunda veio com o meu estágio. Estagiei no 8º semestre de letras. Tive como professor meu orientador, Joabs, né? Foi um pai para mim. Me lembro que eu fiquei doente, Tânia, quase eu não voltava mais, né? Tive um problema sério de saúde, tive que fazer uma cirurgia de urgência. E faltava 2 aulas, né, para terminar. E ele disse para mim, Silvia, vá em paz, nós estamos aqui te esperando. A outra conquista foi fazer a prova de proeficiência, nunca tinha feito na minha vida. Fiz em espanhol, passei com 8,5, disse, rapaz, eu tô ficando gente. Passei. E assim foi acontecendo. Quando eu comecei a perceber e analisar o trabalho desses professores, doutores, que muitas vezes se tornam amigos, irmãos e muitas vezes pais da gente, quando eu vi que eles fizeram um curso em 2019, proporcionando a outras pessoas, né, um curso sobre como fazer um projeto, foram 160 inscritos, participaram 150, desses 150, uma grande parte foram aprovados de lá para cá. Então, olha, Tânia, o seu sim, o que foi que aconteceu? Irecê está com 3 anos que estamos em primeiro lugar. Este ano ficamos em primeiro e segundo lugar. Então, quando você falou que pilotava trator, eu disse, isso é a mulher. Que mulher fantástica. Se uma mulher consegue pilotar um trator... Aí eu fui perguntar, meu Deus, como é um trator? Eu conversei com o professor Moisés e o professor Moisés me explicou. Eu disse, meu Deus, uma mulher que consegue pilotar um trator, vai conseguir pilotar um Boeing, vai conseguir pilotar um espaço de muitos homens. Ou seja, você é uma liderança nata. Você é uma liderança, Tânia, que não é para todo mundo. Você saiu de Salvador para falar com a gente. Você nos abraçou. Nós sentimos o seu coração. Eu senti, você olhou nos meus olhos e disse para mim, você vai conseguir. Eu tenho muitos anos que eu não estudava, né? Tentei o mestrado 5 vezes. Eu tenho 4 projetos de mestrado. E depois de 5 anos, eu fui aprovada, né? Em primeiro lugar. E estou aqui com as minhas dificuldades.
Quando eu fui para a Argentina, eu tive apoio, o professor Cláudio me deu a passagem, a UNEB pagou para mim, né? Então, o que eu digo aos meus colegas? Não é fácil, né? Tenho muitas dificuldades, mas eu tive apoio. O mestrado de Irecê é diferencial. Eu tenho o mestrado de Irecê como minha família. Eles me apoiaram. Eu tenho consciência, Tânia, das minhas dificuldades na escrita. Isso é de muitos brasileiros. E principalmente de muitos sertanejos, né? Sertanejos. E com isso, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. Primeiro veio a pandemia. E agora, o que é que vai acontecer? E as fontes? Eu já tinha adiantado tudo. E as minhas fontes? Que na maioria são pessoas de 90, 93 anos. O que é que eu vou fazer? Mesmo assim, Deus abriu campos e eu consegui pelo WhatsApp. Mas eu consegui. Não sei como é que eu vou me arrumar. Aí o meu orientador, minha filha, você me traz é problema. Mas mesmo assim, eu tenho uma equipe. Essa sua equipe, que é o professor Moisés, Joabson, professor Damasceno, professor Zé Carlos, professor Rafael, professor Walter, professor Detubab, professor Cláudio, é uma equipe, olha, pense na equipe dos bolinhas retado, né? São bons no que fazem, e eu fico feliz. A gente sabe, Tânia, que sempre a primeira turma e sofre por muitas outras situações, né, de se manter. Então, quem chega depois vai encontrar mais facilidade, né? Então, eu encontrei apoio, até livros, professores me emprestaram livro. Não tenho vontade de devolver, mas eu sou obrigada a devolver. Então, assim, desde já, Tânia, eu quero te agradecer. E eu estava pensando, eu sempre tive vontade de falar com você, te dar um abraço. Dizem, e é verdade, Tânia, um beijo não é a mesma coisa do que um abraço. Um abraço é muito mais profundo do que um beijo. Um abraço, Tânia, a gente sente o coração do outro, a gente sente a energia do outro, seja bom, seja ruim. Se realmente ela nos abraça de verdade, você vai sentir o que ela está sentindo por você. O amor ágape é o amor de pai, né? O amor de Deus para a comunidade. O amor, o eros, é a paixão entre um homem e uma mulher, é a paixão em si entre os seres humanos, né? E o amor filho, que eu achava que era o amor de filhos, né? Mas não é. É um amor, Tânia, que você ama aquela pessoa gratuitamente. E esse amor eu tenho por você. O meu coração sempre será o seu coração. O seu coração, Tânia, sempre estará no meu coração. Porque eu só tenho que te agradecer. A pessoa que eu sou hoje, Tânia, né? Hoje eu voltei para o meu trabalho, e hoje eu voltei não como professora, hoje eu estou, né, como coordenadora. Eu não preciso mais esbravejar para conseguir os direitos dos meus alunos, porque agora eu posso falar com todos os direitos, com todos os argumentos, né? E eles me escutam, porque dizem, olha, ela é mestre. Olha quanta coisa você fez comigo, Tânia. Então eu quero te pedir dois presentes. Primeiro presente, nunca nos deixe. Permaneça conosco, permaneça com Irecê, porque Irecê é sua. A segunda coisa, eu quero, lógico, te convidar para a minha dissertação, mas eu sei que você não tem esse corre-corre, mas desde já eu quero que você seja essa primeira pessoa a saber das minhas conquistas, porque é estranho, alguém estranho falar assim com você, né, Tânia? Mas o meu amor, o meu carinho. Se eu pudesse, Tânia, os professores mereciam sim 5% no salário, porque não é fácil. E eu fico pensando, meu Deus, alguém que vem de baixo, com tantos anos sem estudar, né? E de repente estou quase saindo, e eu espero sair. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas quando eu parei para pensar, eu disse, meu Deus, ser pesquisadora, a gente não faz nenhuma pesquisa sozinha. A minha pesquisa, existem várias pessoas por detrás dessas pesquisas, né? Principalmente as pessoas, minhas fontes orais, que me confiaram, mandaram um áudio numa felicidade. Minha filha, não sei o quê, tá falando do presbiterianismo, né? Que coisa linda, eu estou feliz, todo feliz. É tanto, Tânia, que hoje eu tenho um contato com o reverendo Mozart de Noronha, no Rio de Janeiro. Temos uma amizade, construímos uma amizade profunda, e o meu trabalho está sendo reconhecido no Rio de Janeiro. Eu disse, Jesus do céu, já fui para a Argentina, vou para o Rio, e vocês vão comigo, a UNEB vai comigo. Então, o tempo todo, então assim, eu só tenho que te agradecer. O que mais? Você, Tânia, é uma mulher muito especial, eu estou emocionada. Então, muito obrigada, meu amor, por tudo, e quero te dizer uma coisa, Tânia,
eu te amo. Obrigada pelo seu sim. E obrigada, Tânia, por saber pilotar muito bem um trator, né? Porque só quem sabe realmente pilotar um trator é senhora. Ô, amiga, olha, eu estou muito emocionada pelas suas palavras, muito emocionada. Nossa! Não deixa Moisés sair da coordenação, não deixa Joab sair, não deixa Damasceno. Não vou abandonar a Irecê, pode ter certeza disso. Moisés, querido Moca, nossa, tenho o maior respeito por Moisés, por toda a força e luta dele com esse programa. Tenho o maior carinho por Irecê, é um lugar que eu amo, que eu adoro. E foi o momento mais emocionante da minha vida, acho que foi a aula inaugural mais emocionante que eu tive. Foi o momento mais emocionante de ver vocês, de abraçar vocês, as apresentações que tiveram, a comunidade toda ali, foi muito lindo, Silvia. E que bom, assim, que eu possa ser, e que eu esteja sendo para você um exemplo de mulher que luta e que não desiste. Nós não podemos, nós não pilotamos só um trator, não pilotamos só um fogão, nós podemos pilotar o mundo, e o mundo precisa de Silvias, e com certeza eu diria para a Silvia, e diria para a Irecê, sim, 1 milhão de vezes, porque eu acredito na comunidade, eu acredito na direção desse campus, eu acredito nesse programa, eu acredito nessa cidade, acredito nessas comunidades que o permeiam, eu acredito nas Silvias que estão por aí, e assim, eu fico muito feliz por você ter me falado isso, por você me falar isso, e acho que é o momento da gente juntas, né, Silvia, agradecer a Moisés e todo esse grupo de professores pela resistência, né, em manter um programa no interior, por a dedicação que eles têm e pela grandeza potencial que vocês, como alunos, mestres, estudantes, pesquisadores, cientistas, né, têm dentro dessa universidade. Eu tenho muito orgulho. Eu estou muito emocionada, muito feliz, e eu posso dizer para você, né? Não vou deixar de amar Irecê, não vou deixar de amar vocês. Viu, Moisés, Cláudio, Job, se eu chamo ele de Job, querido Job. E que esse amor de Irecê, esse comprometimento, ele seja levado para todos os outros espaços que permeiam Irecê, que permeiam agora Paulo Afonso, que várias outras Silvias possam ir não apenas para a Argentina, que possam ir para o mundo, E é um orgulho muito grande, amiga, você ter conseguido tudo isso. Mas imagino. Cláudio, Nunca entrei obrigada por conhecer Silvia na minha vida. Nunca tinha entrado no avião. E outra coisa, Tânia, as pessoas da comunidade têm um respeito muito grande pela UNEB de Irecê. Quando eu fui nas comunidades, aí disseram, é o professor Moisés? Não, minha filha, pode vir. Então, as portas se abriram. E é isso que eu digo aos meus colegas que estão chegando, façam valer a pena um mestrado. Não façam qualquer mestrado. Porque Tânia, que muito tem dificuldade de escrever, todo mundo sabe que eu tenho uma dificuldade incrível, não tenho vergonha, não, porque foi minha história. Mas eu tenho esses doutores que estão segurando nas minhas mãos e disseram, você vai, não é que a gente tem que jogar fora. Mas você vai sair. Eu estou feliz. Mudou a minha vida, Tânia. Eu sou uma outra mulher. Eu estou fazendo 4 capítulos, desenvolvendo 4 capítulos. Sofri, chorei. E os 4 capítulos são mulheres diferentes. Né? Então, eu me sinto bem. Então, Tânia, meu amor, obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada. Eu estou muito emocionada. Professor Moisés, obrigada por essa oportunidade. Você realmente é uma pessoa que se dedica à educação. Você é um presbiteriano, né, que acredita que a sociedade ela pode mudar e pode ter uma ascensão através da educação. E você é essa pessoa, professor Moisés. Obrigada por tudo. Tânia, eu te amo, viu? Prazer, mas tem outras pessoas para falar, e aí eu vou convidar
Não acabou ainda não. Eu queria convidar a Valda para Ai, falar. eu vou morrer do coração desse jeito. À vontade, Valda. Edivalda sumiu. Momento tão especial como Oi, esse, né? amor! Que são saudades, que bênção. Eu estou aqui, gente, boa noite. Boa noite, professor Moisés, professora Tânia, Joapson, Cláudio, aqui a minha querida Jane, representando aqui a diretora da UNEB, nossa Suzana, professor Dorival, que está aqui nos assistindo. Em nome dos estudantes, eu vou falar em nome de Cecília, dizer quanta felicidade estar aqui representando nada mais, nada menos que Floriza Sena. Representar Floriza Sena é uma responsabilidade triplicada, né? Pela energia, pela força, pelo compromisso, porque sou testemunha dela nesse processo, né, de vir o PPG Afim para Paulo Afonso, aqui na UNEB, Campus 8, no Opará, e ela dizendo, olha, Valda, agradeça também a Tânia, que ela foi muito importante na vinda do PPG Afim para cá, né? Você vai dar um abraço forte, Moisés, virtual, né? Mas também você vai dar um outro abraço à Tânia em meu nome, né? Porque é uma grande conquista, sem dúvida, e quiçá o PPG Afim seja para os mestrandos e mestrandas do Campus 8 aqui do Apará, UNEB, representa o que Silvia acaba de declarar tão amorosamente, porque eu acho que esse é o papel da educação, esse é o papel da universidade, trazer a técnica, mas ao mesmo tempo a humanização, não é mesmo? Trazer toda essa humanidade para a educação. E então eu desejo sinceramente isso em nome aqui da professora Floriza, e para ser bem leal a ela, eu vou ler exatamente a mensagem que ela me enviou, Moisés, vou ser breve. Ela falou, Valda, avisa para o Moisés, para a Tânia e para todos do PPG Afim que o Opará pode ajudar a fortalecer o mestrado com sua relação na educação básica, através dos cursos de especialização que nós temos, 4 linhas de pesquisa que também temos, 2 cursos de graduação, nós temos a Licei e agora também a Pedagogia Indígena, não é verdade? O programa do IES também nacional, que o Opará está, que através da Ação Saberes Indígenas, a gente trabalha hoje com 452 estudantes, professores indígenas, né, que ao mesmo tempo que estão na universidade, mas já são professores em suas aldeias. Imagina o quanto o PPG Afim vai qualificar ainda mais a educação básica com a formação dos professores que passam por todo esse trajeto no Opará, dos cursos da UNEB Campus 8, Pedagogia Indígena, né, Licei, a licenciatura intercultural, assim como os outros demais cursos da UNEB, e inclusive de pedagogia também, de história, tantos outros cursos, e aí você chega no mestrado, como que vai ser a qualidade do ensino nesses municípios? Eu acho que todos os prefeitos deveriam estar aqui aplaudindo, dizendo quanta contribuição o meu município vai receber através da universidade. Quanto a universidade é importante para o meu município, né? Quanto que a qualidade da educação avança como professoras, mestrandas como Silvia, e vocês vão se encantar com os estudantes daqui do nordeste da Bahia que foram classificados, que passaram para fazer esse mestrado. São pessoas de uma extrema dedicação, amorosas, conheço muitas delas, inclusive fui professora delas, então são pessoas que vão trazer essa glória, essa capacidade, essa altivez, essa autonomia que a educação se propõe, como a Silvia se expressou aqui. Por fim, eu queria aqui registrar
que o PPG Afim é bem jargão que eu vou falar, mas como eu venho também dos movimentos sociais, eu não poderia deixar de ter os meus jargões, né? Até para reafirmar o lugar também da minha história. É que o PPG Afim é história, né? Contará história, né? Escreverá história, porque nós temos aí as escrevivências também de cada uma dessas pessoas, e vai ficar certamente na história de todos esses mestrandos. Mas, professora Tânia, eu queria uma parte só para falar da sua palestra. Eu entrei, quando Floriza hoje me pediu, nossa coordenadora do Apará e da Licei me pediu para estar aqui, primeiro eu me senti lisonjeada de estar num momento tão especial como esse. Agradeci até e falei para ela, olha, eu não estou a essa altura, por favor, será que você... Mas ela realmente tem um motivo que eu não posso expor muito aqui, mas se não fosse um motivo tão sério, com certeza ela estaria aqui. Ela esteve até nos comentários. Vou passar lá, vou comentar rapidinho, mas não vou poder ficar, porque é um assunto muito importante, que justifica a sua ausência num momento tão importante como esse, senão ela estaria aqui, porque ela está apaixonada, e o Moisés é testemunha, né, da luta dela também aqui. Moisés, eu estou com muita saudade de você, viu, Joapson? Inclusive, Joapson, meu companheiro de terreiro e tudo, de fé. Vamos lá. Bem, eu queria comentar sobre sua palestra, porque eu cheguei aqui muito cansada. Eu cheguei porque eu não posso dizer jamais um não à Floriza, mas sua palestra me tirou um peso do corpo. Me aliviou muito, porque assim, como nós estamos se sentindo culpadas na vida, porque a gente não consegue atender tantas as demandas virtuais, porque parece que porque a gente está virtualmente, a gente tem que fazer 5, 8, 10 mil atividades num dia, a gente tem que participar de live, a gente tem que dar aula, a gente tem que orientar, a gente tem que participar de outra live de um amigo, porque se a gente não participar daquela live, o amigo não se sente prestigiado, e aí você fica com culpa. Que angústia, que ao mesmo tempo que a internet, né, a ciberculturalidade, digamos assim, traz para a gente a oportunidade da comunicação, mas ela também tem nos angustiado e tem nos sufocado, né? Essa culpabilização que a gente sente por não conseguir estar em tudo. E eu acho que sua palestra, sua fala, deveria chegar ao gabinete de todos os secretários de educação, de todos os governadores. Se eu puder, eu faço chegar, que eu sou metida. Então, precisa chegar para entender a dimensão de como vamos qualificar a educação, que eu concordo plenamente. Ela é um momento especial da pandemia e da sindemia, mas nós não podemos transformar a educação brasileira em educação mediada puramente por uma tela. Como diz Ailton Krenak, até quando vamos aguentar conviver mediado por uma tela, sem sentir nosso cheiro, sem sentir nosso toque, sem sentir nosso abraço, sem sentir nosso suor, sem sentir a pele, né? Então, nós precisamos entender que esse é um momento, mas não podemos, estou com você, não podemos defender isso como estratégia final e absoluta da educação. Eu queria também lhe falar do quanto esse momento nos tira da espiritualidade, né? A gente precisa ter tempo para a espiritualidade, a gente precisa ter tempo para a nossa família, que nós precisamos dela e ela precisa de nós. E esse momento virtual também, essa poluição virtual, digamos assim, de tanta, né, exigência, e também tem nos tirado. Quando a gente saía de casa, principalmente nós mulheres feministas, no meu caso, eu sou ecofeminista, dizia que a gente ficava ausente de casa, mas a gente continua ausente mesmo estando em casa, porque nosso corpo está em casa, mas nossos filhos, para nossos... Então, nós precisamos estar atentos, só para finalizar, a essa questão do quanto também precisamos cuidar da nossa espiritualidade mental, física, psicológica,
para que a nossa imunidade aumente. Eu não estou aqui falando e nem defendendo nenhuma religião, eu estou falando de espiritualidade. Nós precisamos da nossa espiritualidade para aumentar a capacidade imunológica do nosso corpo. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de toque, nós precisamos de tempo para isso. E muita luz e inspiração para todos os mestrandos e mestrandas, muita luz e inspiração, determinação e coragem para o professor Moisés como coordenador geral, como toda a equipe de professores e de pessoas de suporte, secretários, as pessoas que ficam por trás, né, nos dando suporte para a gente estar aqui agora. Muita luz para vocês, e que o mestrado em Paulo Afonso represente para vocês todos essa constatação de amor, essa declaração de amor que foi aqui colocada pela Silvia. Muito obrigada, Moisés, muita luz, muito obrigada, professora Tânia, e a todos vocês e vocês. Muita luz, muita espiritualidade, muita saúde. Continue em casa, fiquem em casa. Se você já teve Covid e acha que está imune, não esteja, e mesmo que você esteja, se Deus quiser, claro que você esteja, mas continue protegendo as outras pessoas que você ama, que você conhece, e até que você não conhece, mas que faz parte da nossa humanidade. Muito obrigada, boa noite, em nome da professora Florisa. Edivalda, obrigada pelas sábias palavras. Eu fico muito feliz da ampliação do PPG Afins em Paulo Afonso, porque realmente o Grupo Pará é muito potencial e vocês são muito lutadoras. O que vocês têm de graduação, especialização, é muito potencial. Esse programa só ganhou com vocês, né? Então, eu fico muito contente por a realização do sonho de vocês, o sonho também de todas as pessoas que vivem no entorno e vivem em Paulo Afonso, e a realização também da interdepartamentalização de um programa coordenado por Moisés, por Cláudio, né, pensado por Joabson também, essa possibilidade de ampliação desse programa para chegar até as outras pessoas, as pessoas que querem discutir essas temáticas, né? Fico muito feliz, Edivalda, né, com um investimento de Florilza, e mando aqui um beijo bem grande para ela, e fico muito emocionada também em saber que estamos todos, né, lutando pelos programas, lutando pela pós-graduação no interior da Bahia, levando professores, formações, conhecimento para pessoas que realmente desejam, querem, têm o direito da continuidade do estudo e de ter professores maravilhosos como os professores do PPG Afim trabalhando com vocês, né? E em relação à minha fala, Edivalda, nós estamos, na verdade, precisando cuidar uns dos outros para que tenhamos saúde mental, física e psicológica para nos ajudarmos como sujeitos, professores, sujeitos cientistas, sujeitos da pesquisa, sujeitos de fazeres, né, no interior da Bahia, em toda essa Bahia. E aí, belas palavras, gratidão a vocês. Diga, professor Moisés. Eu me sinto até constrangido em ter que cortar as falas, mas o tempo urge e a gente acaba tendo que se limitar a essas questões. O professor Joabson também queria dizer algumas palavras para a Tânia, mas a internet dele está ruim. Então, está aqui falando que te agradece, lembrou das primeiras conversas ainda em 2018 e da negociação que foi, do trabalho que foi, e da quantidade de gente que não acreditava. Então, compartilho também com o que Jobson está dizendo, dessa visão. É o ver além, é o enxergar que existem possibilidades. Sim.
E saber que... E assim, né, Moisés, não te atrapalhando, mas te atrapalhando, não esqueço quando chegou Joabson, você, eu não me lembro qual outro professor que chegou, foi também me visitar lá na pró-reitoria. E aí chegaram com um processo grande embaixo do braço, com assinatura de 111 comunidades, sindicatos, comunidades, pessoas que tinham interesse, instâncias, órgãos, muitas representatividades. E aí eu disse, meu Deus do céu, como é que a gente não vai atender a demanda que é real, né, de uma comunidade que é sedenta de ampliação de conhecimento e de saberes? Eu fiquei impressionada, acho que vocês têm até hoje, mas eu lembro que eu peguei o processo e eu li cada uma daquelas assinaturas, cada uma daquelas pessoas que falavam de uma forma tão generosa, né, da universidade e também de uma forma assim tão potencial para aquelas comunidades. Então, assim, Joabson, você foram realmente muito certeiros, né? E eu acho que naquele momento nós tivemos uma sinergia para nos auxiliarmos, nos ajudarmos, nos ouvirmos, para que esse programa tivesse esse sucesso, essa lindeza que é hoje, né, Moisés? Bom, eu só tenho a te agradecer por todo essa trajetória. Espero te ver mais vezes. Nosso tempo já está indo lá e cansa. Então, eu me despeço da professora Tânia, que tem, dentre seus muitos afazeres, suas pesquisas, tem esse espaço, reservou esse espaço para a gente, de estar conosco. Espero te ver presencialmente o mais rápido possível, assim que a gente tenha condições de segurança para isso retornar, e que a gente continue com todo esse projeto, com todo esse trabalho. E mais importante de tudo, que a gente reconheça as pessoas que fizeram e fizeram muito pelo trabalho. Normalmente as pessoas que saem do cargo são esquecidas. Então tem importância enquanto está lá. E acho que a gratidão pelo que as pessoas fizeram tem que ser uma constante, tem que ser presente. Não depois que morre, porque aí ela não vai saber o quanto é importante na vida de muita gente, de pessoas que a gente nem sabia que existia, e graças à sua sensibilidade, hoje já estão defendendo dissertação de mestrado e partindo para doutorado. Então, muito obrigado, em meu nome, em nome dos meus colegas, em nome dos alunos, e que a gente possa se encontrar. No mais, vamos em paz. Quer falar ainda? Obrigada, Moisés. Eu fico muito emocionada por, saindo da pró-reitoria, vocês terem um carinho tão grande, né? Porque eu sempre digo que estar no cargo, estar de passagem. Mas nós, como professores, nós continuamos na universidade, continuamos lutando e fazendo por ela. Podem contar comigo sempre e quero fazer questão de participar online, assistir cada uma das defesas dos teus alunos, dessa turma maravilhosa, né, de Silvia, de todos os demais. Mande o convite, mande o link, quero fazer questão de assistir. A gente sempre tem um tempinho, a gente sempre tem que ter um tempinho para as pessoas que a gente ama. Agradeço imensamente a você pelo carinho, você é uma pessoa extremamente iluminada, agradeço imensamente a você, a Cláudio, a Joabson, ele não tem ideia de como ele foi importante para nós, para essa mediação também, né? E um beijo bem grande para cada um dos alunos, cada um dos professores. Não vou abandonar a IRC, quero voltar e ainda quero visitar a Creuza. Quero ainda ver ela dançar, quero ver a minha amiga na comunidade dela. Tá certo, meu querido? Então, um beijo, boa noite e gratidão por tudo, né? Por vocês existirem, por vocês na minha vida como professora Tânia. Obrigado, Tânia. Até mais, então. Até mais, meu amigo. Para os que ficam, amanhã nós vamos ter uma palestra com Dorival e Cleonice, de Paulo Afonso.
Se inscrevam no nosso canal, nos sigam no Instagram e que estejam presentes nas nossas atividades. Temos muito a oferecer ainda. Então, agradeço muito a vocês. Vão em paz, se cuidem e álcool em gel, fique em casa, porque o momento não está difícil, mas diz em algum livro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que a noite está demorando de passar, mas de madrugada, que a gente já está, daqui a pouco amanhece e a gente volta. Então, ide em paz, todo mundo, e nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para mais uma das nossas atividades. Beijo a todos, obrigado a todos, a Edjane, a Cláudio, a Valda, a Joabson, principalmente a Tânia, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, boa noite a todos.